Oi, pessoal, aqui é a Cris e esse é meu mundo de histórias. Hoje a gente vai conversar sobre o livro A Ira dos Anjos, de Sidney Sheldon. Quem me conhece ou me acompanha aqui no canal sabe que eu sou super fã desse escritor. Ele escreveu vários livros, ele foi muito famoso principalmente nos anos 80, 90, né? Foi o auge da carreira dele. E além de escritor, ele também foi roteirista de filmes. Eu gosto muito do estilo dele. Eu acho que ele tem, além de elaborar tramas assim super complexas, profundas, na maioria das vezes envolvendo algum suspense, um mistério e muito drama, né? Uma carga dramática muito forte. Ele é um autor que ele consegue, acho que justamente pelo fato dele também ser roteirista, ele consegue imprimir aquela velocidade na escrita dele, aquela ação. Quando a gente lê um livro dele, é como se a gente estivesse vendo um filme, sabe? A gente consegue imaginar imediatamente as coisas acontecendo, os personagens, tudo aquilo, e tudo é assim sempre muito dinâmico e muito rápido. E os acontecimentos também, tem reviravoltas assim enormes e que acontecem numa velocidade muito grande. Geralmente o que eu ouço das pessoas e o que acontece comigo é quando eu começo a ler, eu não consigo largar, é muito difícil. Assim, é no mínimo 50 páginas, 100 páginas, e você não consegue largar porque o ritmo é muito acelerado. Então vamos começar falando da Ira dos Anjos. Esse livro, foi editado, é uma edição antiga da editora Record ou Record, não sei. Tem 418 páginas, né? Um livro grossinho, mas que, novamente, eu li ele bem rápido, porque a história é tão dinâmica, assim, tão corrida, que para mim foi super, super fácil de ler. Ele conta a história, a personagem central desse livro é a Jennifer Parker. Ela é uma moça que cresceu numa cidade interior dos Estados Unidos, o pai dela era advogado, e ela resolveu seguir os mesmos passos do pai, mas ela perdeu o pai dela muito cedo, foi uma grande decepção para ela, e ela, né, decidiu seguir os passos do pai, né, embarcar nessa mesma carreira. Só que assim, ela tinha ótimas notas, ela era uma moça assim muito inteligente. Além de ter tido, é claro, a ajuda do pai, né, a mentoria do pai dela, ela era naturalmente inteligente, perspicaz, ela era muito assim, tinha um raciocínio muito rápido. E ela se destacou muito na universidade, tirou boas notas e tal, e se formou, né, com muito sucesso. Só que logo no iniciozinho, né, da carreira dela, né, quando ela estava assim se formando, né, para se formar, aconteceu um incidente, né, na vida dela profissional. Ela estava servindo de auxiliar de um promotor e isso é logo bem no início do livro. Ela é pega, né, no meio de uma trama. E é um incidente que, tipo assim, acaba com a vida dela que mal começou, né? Com a carreira dela que mal começou, quase que desaba e acaba ali mesmo. Foi um azar muito grande que ela passou, ela achou que aquilo ali foi realmente uma coisa que afetou, abalou ela, mas ela não desistiu. Ela passou por um período muito difícil para se reerguer desse incidente, né? Ela foi pega, eu esqueci a expressão agora, mas ela foi pega no meio, né, de uma situação, né, que o réu usou ela, né, para poder se safar da condenação, né, e ela infelizmente caiu nessa trama. Esse julgamento envolvia um homem poderoso da máfia de Nova York, né. Eu esqueci de mencionar que assim que ela decidiu, né, estudar e tal e ser advogada, ela se mudou para Nova York. E aí, esse cara, né, que envolveu ela nisso, ele era um poderoso membro da máfia. E daí, realmente, quase que a carreira dela termina aí. Mas ela persistiu, ela demonstrou desde o início ser uma mulher muito resiliente. No início foi aquele baque e tal, mas aí ela conseguiu, ela perseverou, ela trabalhou, ela começou mesmo lá de baixo, mesmo podendo já fazer certos tipos de trabalho, ela começou de baixo, entregando intimações, fazendo um trabalho basicamente de paralegal, quando na verdade ela já era advogada.
E ela conheceu dois homens que ajudaram ela a estabelecer um pequeno escritório, né, um bem humilde assim, num lugar bem ruim, um escritório bem feio. Mas daí ela foi galgando aos poucos e assim, era evidente que ela ia conseguir, porque ela era muito inteligente, ela realmente ela tinha uma inteligência acima da média. Ela era muito ela sacava as coisas assim com uma rapidez muito grande e ela tinha saídas assim para os casos que você fica assim. Então essa parte que ela começa a se reerguer e começa de fato a trabalhar como advogada, você vê o quanto ela era uma mulher inteligente e ela achava saída para os casos que assim você nunca ia imaginar, sabe? Ela tinha umas tiradas fantásticas e ela começou a ganhar assim uma causa atrás da outra. Ela começou a aparecer para os grandes escritórios, até que um dono de um grande escritório, né, resolveu ajudá-la e daí ela conheceu nesse escritório um outro advogado chamado Adam Warner, que foi, né, veio a ser o grande amor da vida da Jennifer, né, o homem que realmente mudou tudo para ela. Marcou ela profundamente, ela ficou perdidamente apaixonada por esse homem, só que tinha um porém, né? Esse homem era casado, ele era sócio de um grande escritório e ele era casado com a sobrinha do sócio majoritário, então era uma situação bem complicada. Mas eles planejavam mesmo assim um futuro juntos, né? E ela naquela coisa, grande parte do livro, na verdade, é você vendo o sucesso dela crescendo, 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 ela ganhando assim casos assim incríveis. É bem legal, principalmente para quem curte, né, livros e filmes com tema de tribunal. Eu gosto muito. Eu adoro, então eu fiquei assim super envolvida por essa parte de ver ela solucionando os casos, ganhando as causas uma atrás da outra. Surgiam causas assim impossíveis, né? Que as pessoas diziam, não, essa daí ela não vai ganhar, não tem jeito. E ela ia lá e pá, e achava uma saída assim que ninguém imaginava e ganhava. Então o nome dela foi crescendo e ganhando assim destaque no país, né? Não só em Nova York, mas no país inteiro. Ela começou a ser falada, começou a sair na mídia, né? Como aquela advogada imbatível, né? Invencível, que ganhava todas as causas. E paralelamente, né, você via essa vida dela pessoal, né, que ela mantinha muito reservada, né, das pessoas que trabalhavam com ela no escritório dela. Ela resolveu ter o escritório dela. Ela recebeu vários convites de grandes escritórios, de grandes sócios para se tornar associada, mas ela não quis. Ela quis manter o escritório dela, só dela e trabalhando sozinha. E isso foi, assim, eu acho que um elemento muito importante da história que o Sidney Sheldon colocou, como uma mulher pode, né? Ela sendo inteligente, decidida, ela pode sim, ela deve, se ela quiser, seguir o caminho dela sozinha, né? Trabalhar sozinha, tomar as decisões sozinha. Eu achei isso muito importante, ele ter colocado isso no traço dessa personagem. E assim, isso me apaixonou muito com relação a ela, né? Ela era uma mulher inteligente, ela era decidida, ela queria trabalhar sozinha, mas ao mesmo tempo ela mantinha a vida dela pessoal muito reservada, ninguém sabia. Os colegas dela de trabalho, até pessoas que ela confiava no escritório, não sabiam da vida dela pessoal, justamente, né? Porque a razão, né, era porque o grande amor da vida dela era esse homem que era também conhecido, era um grande advogado, mas ele era casado e eles tinham esse plano, essa meta no futuro de terem uma vida juntos, mas eles estavam planejando tudo com bastante calma. Só que aí, né, lá mais ou menos para metade da história, ela descobre que está grávida. E aí, assim, as coisas mudam. Ela tem um contato, né? A partir desse momento, ela tem um contato com a esposa do amor, né, da vida dela, do amante dela, né, do Adam. Ela conhece a esposa dele, ela pretendia, na realidade, comunicar isso para ele, para ela, porque ele não tinha filhos. Ele era casado, mas não tinha filhos. Então ela planejava, né, por esse motivo, comunicar a gravidez a ele e de repente acelerar os planos que eles tinham de ficar juntos, né? Mas aí
coisas acontecem e tudo assim não sai como planejado, né? Muitas coisas acontecem aí nesse meio tempo que eu não posso falar muito porque estraga, né? A dinâmica, né? E o decorrer da história e os segredos, porque esse livro ele tem muitas reviravoltas, muita. Então eu não posso falar muito a partir daqui, mas infelizmente, ela tem um baque nesse momento, né? Que ela vai comunicar a gravidez dela para ele e as coisas não saem como ela planejava, nem como ele planejava também, porque ele também amava muito ela e queria ficar com ela. Então, a partir daí, a vida dela toma um rumo completamente diferente, né? Eu posso dizer que há uma quebra, né? Para mim, eu lendo o livro, né, houve uma ruptura mesmo. Eu senti que eu me desconectei da personagem nesse momento, porque ela toma um rumo completamente diferente a partir daí. Ela tem o filho, né? Mas ela decide ter o filho sozinha, ser uma mãe solo. E daí acontece um outro acontecimento assim, né, bastante dramático, impactante, que leva ela a tomar decisões difíceis, sabe? Para mim foi muito difícil de seguir, né, com a história e tentar entender a motivação dela, por que ela estava fazendo aquilo, de continuar firme na história, de ler até o final. E eu esperava o tempo todo, né, que aquilo ali fosse se modificar, né, porque no início eu estava gostando tanto dela. E depois ela toma, né, a personalidade dela, ela toma umas decisões assim que eu falo assim, meu Deus do céu, ela mudou completamente. E daí para mim foi meio difícil, mas eu fui seguir firme até o final. Li o livro até o final e realmente muitas coisas acontecem, né? Assim, a partir daí realmente eu não posso falar nada porque é um spoiler atrás do outro. E eu acho que esse livro vale muito a pena ser lido. Ele realmente não foi o meu favorito, não é o meu favorito do Sidney Sheldon, apesar dele ter muitas surpresas, muita ação, uma carga dramática muito grande. Ele não é o meu favorito, acho que justamente pelo fato da personagem ter me decepcionado um pouco, né? Eu tive meio que uma ruptura com ela, com esse sentimento que eu tinha com ela. E daí foi difícil para mim no final assimilar tudo, sabe? Eu achei que tudo fez sentido. Na minha opinião, eu não sei se esse livro, se alguém souber pode comentar, mas eu acho que ele não tem continuação, porque o final me parece bem fechadinho. Mas assim, para mim foi difícil assimilar certas coisas que ela fez, certas atitudes que ela tomou. Enfim, não foi o meu favorito, mas eu acho que vale a pena como uma distração, como entretenimento. Até mesmo, eu acho que assim, eu tive essa opinião, eu tive essa sensação, mas as pessoas, vocês podem ter sensações e opiniões completamente diferentes da minha. Eu tô doida, eu tô lendo esse livro, inclusive, num grupo de leitura nós estamos lendo todos os livros do Sidney Sheldon em ordem cronológica. Quem quiser pode comentar aqui que eu vou referir vocês ao grupo, é muito legal. Então eu tô doida para o debate vai ser no final desse mês, eu tô doida para saber a opinião das outras pessoas sobre esse livro, né, para saber se alguém concordou comigo ou, né, eu tô doida para saber a opinião das pessoas e também gostaria de saber a opinião de vocês. Quem já leu esse livro, por favor, comenta aqui embaixo quem ficou curioso. Também, se quiser dar uma passadinha no meu Instagram, eu fiz uma resenha escrita que eu acho que tá bem assim, tá até melhor explicada do que eu expliquei aqui nesse vídeo, né? Eu tentei o máximo, mas como a história tem muitas reviravoltas e muita surpresa, eu tô me sentindo aqui assim numa maior dificuldade de falar para vocês e não dar os spoilers, entendeu? Então eu acho que a minha resenha escrita no Instagram, ela tá até bem mais explicadinha, tá mais concisa do que o que eu tô aqui falando aqui nesse vídeo. Mas enfim, é isso. Comentem aqui se vocês já leram, se sentiram vontade de ler, se vão ler, ou se não. Eu gosto muito de conversar sobre livros e quero ouvir tudo que vocês têm a dizer, comentários, crítica, sugestão de vídeo, sugestão de livros para eu ler e resenhar. Por favor, deixem aqui embaixo.
Deixem o seu like, eu fico muito feliz quando eu vejo o like das pessoas. Isso, assim, me enche de felicidade, porque eu batalho muito para conseguir ler esses livros e trazer aqui esses vídeos para vocês. Minha vida é muito corrida, mas eu faço o impossível para estar aqui, para deixar esses vídeos para vocês. Então eu fico muito feliz quando eu vejo um like, um comentário. Então é isso. Eu fico aqui por hoje, né? E peço também para vocês me seguirem nas outras redes sociais. No Instagram é Meu Mundo de Histórias 2 e no Facebook também, Meu Mundo de Histórias. É isso, gente. Quem assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada mesmo, de coração, tá? E até a próxima. Tchau!